Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite estamos reunidos mais uma terça-feira na presença do Senhor, buscando a presença do nosso Deus. Amém, igreja? Porque é só o Senhor Jesus mesmo na nossa vida, não é mesmo? Os dias são maus, como a palavra de Deus tem nos ensinado, tem nos advertido. Os dias são maus e a gente só tem que estar preparado mesmo para estarmos buscando a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, abre o livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos estar fazendo a nossa leitura. Hoje é o encerramento da nossa campanha do mês. A unção está no sangue do Senhor Jesus. Verdadeiramente a unção que cai sobre nós está no sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus. Abriu sua Bíblia? Êxodo capítulo 12. Quem não trouxe sua Bíblia, acompanhe aí no visor. Capítulo 12 de Êxodo, vamos ler o verso 13, 14, depois o 22, 23 e 24. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 13: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 22. Tomai o molho de sopo, molai o sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. O meu Senhor passará para ferir os egípcios, e quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário, que é simbolizado por esse ato aqui, que foi quando foi instituída a Páscoa. A primeira Páscoa instituída para o povo de Israel antes da saída do Egito. Antes de retirar o povo do Egito, Deus ele ordenou que preparassem a Páscoa do Senhor. E ali, antes deles partirem, para que o povo de Israel fosse guardado, para que o povo de Israel fosse preservado do mal que sobreviria sobre a terra. E ali Deus ordenou a Moisés que eles molassem um animal em que o sangue seria aspergido por todas as ombreiras das portas, as vergas das portas, e a casa que estivesse aquele sangue nas ombreiras da porta, o mal não penetraria naquele que estivesse ali dentro. A família de Deus, os filhos de Israel, seriam guardados, porque à meia-noite passaria o anjo destruidor, o anjo permitido com a permissão do Senhor. Ele passaria ali e feriria todos aqueles opositores que estavam fazendo com que o povo, os filhos de Israel, tivessem sido oprimidos. E ali Deus levantou Moisés para ser o libertador do seu povo. Amém? E ali, nós aqui, o verso 14 diz que este dia será por memorial, e
vez, você está ouvindo agora, pela primeira vez, sobre esta campanha, a unção está no sangue de Cristo. Creia tão somente, que só o sangue de Cristo pode curar, só o sangue de Cristo pode salvar, só o sangue de Cristo pode restaurar a vida de qualquer pessoa. Basta a tua fé, você entregar nas mãos do Senhor, entregar a tua vida ao Senhor, entregar o teu coração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai querido, por esta noite podemos estar aqui na tua casa. Obrigada, Senhor Deus, porque tivemos um final de semana, Pai, celebrando, Senhor Deus, também o nascimento do teu Filho Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por estarmos de pé. Obrigada, Senhor, por estarmos com saúde. Obrigada, Senhor Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada por tudo, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, por todos nós. Por cada lar aqui representado, Senhor. Derrama sobre nós a tua unção. Derrama sobre nós, Senhor Deus, revestindo-nos, Senhor Deus, a cada um, não só a nós, mas como a cada membro da nossa família. Reveste, Senhor Deus, com o teu sangue carmesim. Senhor, meu Deus, o teu sangue que nos purifica de toda transgressão, que nos purifica de toda iniquidade. Deus querido, queremos nessa oportunidade, Senhor, meu Deus, orar também, Senhor Deus, pela nossa irmã Ana Paula. Pai, toma, Senhor Deus, a tua filha nas tuas mãos. Toma a família, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, do teu Santo Espírito, Senhor Deus, nós cremos, Senhor Deus, que já está, Senhor Deus, confortando os corações nesta noite. Senhor, meu Deus, ajuda, Senhor. Ajuda a Ana Paula, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, a família, Senhor. Porque nós sabemos quanto é difícil perder alguém. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, te entregamos também, Senhor Deus, a irmã Luzia nas tuas santas mãos. Que o teu Santo Espírito possa visitar a tua filha lá naquele hospital, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa agora tocar com a tua mão de cura e poder sobre a tua filha, Pai. Para a glória e louvor do teu santo nome. Toma, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, aqueles que choram nesta noite, aqueles que estão espalhados por aí, Senhor Deus, nesse mundo grande, Senhor Deus, meu Deus. Ó Deus, tu possas visitar, contemplar o coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada família, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho querido, ó Pai amado, toma, Senhor Deus, esta noite nas tuas mãos, esse mundo nas tuas mãos, porque é para o teu louvor, Senhor. É para a glória do teu nome. Que toda honra e toda glória sejam dados a ti, Senhor. E é só em ti devemos entregar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão por tudo. Em nome de Jesus, e você crê, pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, pedindo toda a honra e toda a glória. Vamos adorar o nome do nosso Deus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, e buscamos, Senhor, a Tua presença nessa noite. Nós clamamos a Ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória seja mais a Ti. Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Queremos sempre, Senhor, estar na Tua presença. Queremos sempre, Senhor, estar perto de Ti. Aleluia, louvado.
Santo é o meu nome. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Vai todo dia. Agora sim. Aleluia, glória a Deus. A ti eu vou amar, pois tudo vem de ti, e tudo está aqui. A ti vou caminhar, tu és a direção, um só a mirar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou falar. A ti eu vou amar, pois tudo vem de ti, e tudo está aqui. Contigo vou caminhar, tu és a direção, e só a mirar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim.
acessória. Você coloque nas mãos do Senhor agora. Entregue nas mãos do Senhor tudo aquilo que está tirando teu sono, tudo aquilo que traz preocupação ao teu coração. Em nome de Jesus, coloca aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando agora de um renovo do Espírito Santo de Deus, do conforto, do consolo do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer nossa oração intercessória, lembrando do nosso Deus, o Deus que faz milagre. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, Ele já preparou. Ainda que você ache, pense, o mundo pense que você perdeu, que deu tudo errado, nada foge ao poder do nosso Deus. A resposta pode não ser a que eu quero, mas é que eu preciso, porque Ele sabe melhor do que nós pedimos ou pensamos que ele pode fazer. Então vamos orar. Nesse momento nós vamos entregar os nossos irmãos que estão precisando desesperadamente da mão do Senhor, agindo com força e graça. Nós vamos colocar o Vitor Hugo, pedindo a Deus que venha restaurar, venha guardar, continuar abençoando a irmã Luzia, que se olha naquele hospital. Senhor Deus e Pai, Santo e Poderoso, Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande e maravilhoso amor. Nós pedimos, ó Deus, a tua graça sobre as nossas vidas, o teu sangue sobre nós, porque sabemos que precisamos para o sangue. A vida vem de ti, Senhor. Nesse momento nós queremos clamar pela tua igreja, pelo teu povo. Cada vida, cada um que entrou por essas portas tem um propósito, tem um pedido, tem uma direção que só o Senhor pode dar. Então faz a obra, Senhor. Responde o clamor do teu povo. Aviva, Senhor, a tua obra nos corações, Senhor. Pai, a tua igreja pede um milagre. A tua igreja precisa de um milagre. Um milagre que só o Senhor pode dar. Então visita agora os UTIs, os CTIs, centros cirúrgicos, Senhor, as enfermarias, Pai, avisando o teu poder. Ainda que o médico tenha desenganado, ainda que o médico não tenha dado esperança, mas a única esperança vem do Senhor. A nossa esperança vem do Senhor, que é o dono da vida, e com apenas uma palavra, tudo o Senhor formou, tudo o Senhor criou. Por isso nós entregamos diante de ti. Queremos colocar também, Senhor, aquele jovem que está ali, naquele hospital para fazer a cirurgia, o Mori. Meu Deus, mais do que a cirurgia, ele precisa se converter a ti. Ele precisa voltar para a tua presença, para os teus caminhos. Meu Pai, não importa as circunstâncias, mas para com ele ali, naquele leito. Visita aquele leito, Senhor. Fala com ele, Senhor. Faça-o lembrar, Senhor, da alegria de estar na tua presença, Senhor. Cura, seja a tua mão direcionar aqueles médicos para aquela cirurgia. Pai, em nome de Jesus, entregamos diante de ti as famílias enlutadas, Senhor. Quantos nessa noite choram a perda de um ente querido, choram o amor da saudade, mas o Espírito Santo é o Espírito Consolador, porque não há nada que nós possamos falar ou fazer que vai, Senhor, sanar essa dor, mas tu, Espírito Santo, tu me consola, conforme o teu querer, age nessas vidas, Senhor, a tua paz, a paz que excede entendimento, venha guardar, venha proteger e abençoar essas famílias. Senhor amado, hoje nós estamos terminando essa campanha, mas eu creio, Senhor, que os milagres ainda vão se estender, porque nós não saímos debaixo da tua proteção, nós não saímos, ó Deus, debaixo da tua direção. O Senhor continua agindo, porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és o Deus de vida e de milagres. Pai, nós consagramos a ti, Senhor, as nossas orações, cada pedido, meu Senhor, aqui nessa casa de oração. Nós não sabemos, mas tu sabes, tu conheces, porque o Senhor moveu o coração de cada um para colocar esse
pedir especial pela vida das nossas crianças. Senhor, em nome de Jesus, cobre as nossas crianças com o teu sangue. Guarda elas, Senhor, protegidas, livra do homem mal, Senhor. Deus, das investidas do inimigo contra a vida das nossas crianças. Protege, livra, abençoe a sabedoria aos pais, para que possam educá-los e ensiná-los o caminho em que devem andar. Proteja os nossos pequeninos, toma também a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que eles permaneçam firmes no propósito de servir, de te adorar, de olhar somente para ti. Ainda que aos nossos olhos nós não estejamos vendo, ainda, Senhor, que eles estejam fora da tua casa, mas nós cremos que é só um tempo que o Senhor vai resgatar e trazer todos como forte, Senhor, para debaixo da tua graça e da tua presença. Pai, nós entregamos cada família aqui representada, cada casa, Senhor, aqui representada, te pedindo visita nessa noite e repreende todo o mal. Visita, Senhor, cada cômodo, e vai repreendendo, jogando fora tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não louva o teu nome, tudo aquilo que vem tentar roubar a paz das famílias, já está repreendido. Vai porteiro, porque a nossa casa, a nossa família pertence a ti, ó Deus. Senhor, nós entregamos cada membro da tua igreja, entregamos também os nossos pastores e líderes, abençoa as famílias pastorais, guarda os teus servos, Senhor, aqueles que o Senhor tem chamado, aqueles que têm obedecido ao teu chamado, se colocaram na brecha por vidas, que o Senhor esteja guardando e protegendo as famílias pastorais. Paizinho, nós entregamos cada um nessa noite, te pedindo, ó Deus, que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou. Ninguém venha sair daqui sem ouvir a tua voz, sem receber de ti. E que o Senhor receba a nossa oração, receba a nossa adoração. Que essa noite não é outra, senão a melhor noite da nossa vida, porque tu estás conosco, o Senhor nos moveu até aqui. Então, Paizinho, fala a cada coração que chegou aqui nesta noite. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês já estão desanimados, gente? Vamos aplaudir bonito. Agradecer em nome do nosso Deus, que é poderoso, que é Deus bom, né? A igreja pode se assentar. Nós vamos fazer nesse momento o nosso ofertório. Eu gostaria de lembrar você que no dia 31, no culto da virada, nós vamos ter. A oferta especial, vamos ter a nossa oferta especial. Não é a oferta de quem foi abençoado, de quem tem o que agradecer a Deus. Então, você vai levar o envelope na virada, você vai colocar uma oferta que honra o nome do Senhor e vai entregar aqui no último culto do ano. Último culto do ano. Porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Então, você que sente seu coração tocado, que tem um motivo de gratidão, que tem um motivo para engrandecer o nome do Senhor, você vai pegar o envelope da virada, o envelope da grande conquista, é o envelope que vai abrir a campanha do nosso próximo ano, o lema do próximo ano, que vai nos colocar dentro desse projeto anual. Então é só você dizer: eu quero o envelope da oferta especial. Vou pedir a Janaína que já comece a distribuir ali. Tem mais, gente? Gente, minha voz hoje está uma coisa linda, né? Eu estou quase precisando de um tradutor. Amém? Não esquece, envelope você vai colocar e vai trazer no culto da virada, no último culto do ano, que vai acontecer domingo. Do dia 31 para o dia 1º. É o culto da virada, o culto da gratidão, o culto que nós exaltamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Irmãos, nós vencemos muitas batalhas. Nós
passamos por muitos bloqueios, mas Deus abriu a porta por onde nós passamos. Amém? Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da nossa vida e dos nossos familiares. Amém? Nós estamos encerrando hoje a campanha da unção. A unção do sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E agora mesmo, enquanto você coloca aí a sua oferta, meu Deus, eu sabia que estava ruim, eu sabia que ficou. Desculpa, gente, mas está horrível. Que voz feia. Mas vamos lá, que eu já estou continuando aqui. Segura aí teu envelope, teu santo dízimo. Nós vamos orar mais depois para falar mais. Ainda não está bem, não, tá, pastor? Antes de passar, vai mais um pouco aqui. Eu queria que você ficasse de pé, no temor e no tremor do Senhor. A minha voz está feia, mas a vontade de Deus continua a mesma. Nada mudou, gente, nada mudou. Não importa o que aconteceu, não importa se o céu desceu, não importa se o fogo subiu, não importa se houve tentativa, se o inimigo nos sulabou. Sabe o que significa? Deus está conosco. E é isso que nós estamos exaltando essa noite. Batalhas, muitas batalhas nas convicções da graça de Deus na nossa vida. Amém? A nossa irmã passou por aquela peleja, mas ela está de pé, sabe? Porque a fé tem sustentado. A fé é remédio, a fé é suporte, a fé é sustento, a fé é força, a fé é vitamina. Quem tem fé não desaba. Quem tem fé continua marchando. Nosso destino não é aqui. Nosso destino vai além. Nós vamos orar essa hora. Levante seu dízimo, sua santa oferta. Irmãos, o fiel não tem medo, porque o fiel é que vai na frente, tá? O fiel é que abre caminhos. O fiel abre portas por onde uma multidão passa. Graças a Deus, nós louvamos a Deus por tua vida. Você que é dizimista, fiel, que é sócio de Deus. Você que tem Deus como sócio, nós louvamos por tua vida nessa noite. Nós clamamos ao Senhor para que todas as pessoas que estão neste lugar se sintam tocadas por esse espírito de fidelidade. Espírito que rompe, que abre portas, que detém o devorador, que livra do cortador, que nessa noite está conosco nesse meio. Amém? É o teu movimento de fé que repreende a fúria do devorador. Levanta o teu dízimo, a tua oferta aí. Querido Deus, amado Pai, nesta noite, nós invocamos o Teu nome, ó Deus, conscientes do mover do céu neste lugar. Pai, a Tua boa mão tem nos assistido. A nossa colheita, Deus, tem sido farta, porque a Tua mão poderosa tem nos feito frutificar. Pai, em nome de Jesus, põe Tua mão de graça sobre a vida desta pessoa nessa noite, que vai devolver, que vai ofertar. Senhor, que haja abundância na vida dela, que haja colheita farta, meu Deus, que o anjo da bênção chegue na vida, chegue na saúde, chegue na família. Pai, que a tua mão estendida possa fazer a terra frutificar. Deus, que haja a chuva, a serôdia temporânea, Deus, aquela que chega fora de época e traz bênção, traz prosperidade. Abençoe teu povo a 10 por 1, 30 por 1, a 100 por 1, conforme nos testifica a tua palavra. Vai, meu Deus, abençoando, multiplicando. Chega na vida do ofertante, meu Deus, daquele que não vê dificuldade, que não tem medo, que não se sente retraído. Pai, em nome de Jesus, cubra essa pessoa. Deus, se alguém no nosso meio necessitando de uma porta aberta, agora mesmo, Senhor, agora mesmo, Pai, que haja uma porta de prosperidade sobre a vida dos nossos irmãos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus vai recolher o santo dízimo, velho.
os umbrais e abertos da tua casa, em nome de Jesus. No mês de fevereiro, nós vamos colocar a nossa família na arca de Deus. A arca de salvação que a gente guarda na nossa casa. E eu quero desde já explicar isso para você. Quando começa o mês de carnaval, né, que chega naquela semana quente, você sabe que tem a chave da cidade entregue. A chave da entrega. Nós vamos fazer já em fevereiro. Então, logo na primeira semana de fevereiro, você já pode levar para a sua casa. Faz isso aqui, né, Jana? Para a gente colocar o nome aí dentro, né? Colocando a nossa família na arca de Deus. Não é um simbolismo, porque quando começa a semana do carnaval, o governo da cidade, nosso governador, nosso prefeito, ele pega a chave da cidade e coloca na mão do palhaço. E quem é o palhaço? O rei do mundo. O palhaço do carnaval. Ele coloca a cidade nas mãos do palhaço. E às vezes a gente não dá muita importância a isso. A gente
a gente não considera muito. Irmãos, nós precisamos estar atentos a esses movimentos. Porque quando ele coloca a cidade na mão do palhaço, significa que quem está no governo espiritual da nossa vida é o reino espiritual da malignidade. É tudo aquilo que a gente rejeita, que a gente contradiz. Então nós queremos anunciar ao mundo espiritual que a nossa casa, o nosso estado, o nosso município pode até estar sob o governo do palácio, mas a nossa casa está sob o governo do Senhor. Quem governa a nossa casa, nossa família é o Espírito Santo. E nós vamos fazer o mundo espiritual saber disso. Ele vai tomar consciência disso. E quando essas potestades tomarem conta da cidade, vai passar de largo sobre a tua casa, porque ela vai estar sob a unção do Espírito Santo. E a tua família vai estar no lugar que deve estar. O governo do palácio, há de passar longe da nossa casa e da nossa família, em nome de Jesus. Amém? O nosso irmão falou, tem um testemunho para dar, e eu vou chamar ele aqui na frente, vou fazer entrevista, né, gente? Com essa voz que eu estou hoje, vem, meu irmão, aqui. Tem alguém entre nós que queira dar um testemunho? Quando eu cheguei aqui, o irmão já me deixou de sobreaviso, tá, gente? Ele chegou e deixou de sobreaviso, pastora, por culto de certeza, eu preciso dar meu testemunho. Então, eu vou chamar aqui o irmão rapidinho e ele vai contar o testemunho dele aqui, né? O que Deus fez, que Deus operou na vida dele. E aqui está correndo, mas ainda dá um tempinho, tá, pastor? Está perto da família. Dona da palavra hoje. Amém, meu irmão? Fala seu nome para todo mundo saber quem é. Boa noite. A paz do Senhor a todos os irmãos da igreja. Eu me chamo Carlos Alberto Perdão. Sou um filho do Rei, sou um filho do Senhor e sou também um membro da casa dele. E saúdo a todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Não é tão muito demorado. É uma coisa que aconteceu assim. Isso quer dizer, é obra dele, eu sei que foi uma obra dele, mas uma vitória dele, junto comigo e eu com ele. Eu sou todos ligados, eu sou funcionário público, trabalhei 21 anos, 21 a 32, mais um tempo de carteira, a minha carteira. E dia 27 agora, de dezembro, antes de acabar o ano, me aconteceu o que me aconteceu na minha vida. Eu fui vitimado, eu sofri uma vez esquerda, mas para a honra e glória do meu Deus, eu caminho hoje sem problema nenhum. Não tive sequelas. Agora, eu não sei o que eu posso explicar a vocês, porque muitas pessoas podem sim me dar um crédito ou não, mas que deem a ele. Porque quem me deu, como diz o ditado, uma segunda chance, é a oportunidade de hoje estar aqui dentro da casa do Pai, por ele. Ele guiou. Aleluia, glória a Deus. Não tem que ser, não é uma perdição, mas ele mandou esse irmão para minha vida, para ele, não só irmão, mas
Ele mandou o varão dele, vai lá e busca o meu filho. Gente, eu fiquei, me dizer assim, por questão de 20 e poucos dias, fora do ar, que é falado na casa de saúde, que é de Jesus, eu não sabia o que eu conversava, não sabia quem conversava comigo, mas eu sabia que eu não estava ali, nunca estava sozinho. Portanto, eu devo muito a esse irmão e a muitos, devo mesmo a ele. Glória a Deus. E rogo a Deus dia e noite por ele. Todas as ocasiões da minha vida, nunca posso esquecer. Meus irmãos, e a senhora pastora Regina, porque eu estava doido para descer esse acontecimento, essa campanha que a senhora está tendo para pensar hoje, não tem 15 dias mais, pois dia 15, sexta-feira, passando desse mês, eu estava em casa, meu irmão, fazendo toda a organização. Eu vou falar mais uma vez. Quem me trouxe ajudou, ele até vem embora, meus parabéns, você está liberto, você está bem livre, solto. Brincar, né? E ele me disse a boa nova que eu digo para vocês, a todos. Foram 30 e poucos anos dentro dessa luta, mas hoje eu já não faço mais parte da empresa. Hoje eu fui, quer dizer, hoje eu estou fora já. E chegou a tão esperado, semana passada, eu vou participar disso. Hoje eu sou um homem no modo das palavras, não dizendo gira dele dizer, hoje eu já faço parte do dia eu já estou aposentado. São 2 vezes que chegamos pedido. Aleluia. Eu dizia, falado e correndo assim. Eu creio e sempre acreditei, eu vou continuar acreditando até o final da vida. Em Deus vivo, em Deus visível, não invisível. Jamais na minha vida agora, na idade que eu estou, eu faço prova, não tenho o que fazer. A nossa tomada, minha gente, meu Pai. Muito obrigado. Se não é hoje do Senhor, é testemunho para dar, mas Deus está trabalhando, Deus está atuando, Deus está entre nós, irmãos. A gente precisa, Deus está providenciando, amém? Vou chamar a nossa pastora também, que vai estar nos conduzindo na oração. Vou pedir que a gente fique de pé, estende tua mão para cá. Amém. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Carlos. Ele continua sendo alcançado pelas misericórdias. Ó, daqui a pouco eu vou colocar meu pedido, já está escrito. Nada de escrever no final, já sei o que eu quero. Sei o que eu estou esperando, então não vou deixar ele esperando no lugar. Querido Deus, amado Pai,
Põe tua mão agora mesmo sobre a vida da tua serva. Senhor, que em nome de Jesus nessa hora seja canal de bênção, Senhor, sobre a vida dessa pessoa que espera, que está aguardando. Deus, a tua palavra é viva e eficaz. Que a tua filha, meu Deus, seja porta-voz dos céus. Fala conosco, Deus, através da tua serva. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Voz boa agora para você. Glória a Deus, aleluia. É muito bom, né? Vermos os milagres do Senhor. O Senhor é aquele que continua operando na nossa vida. Você crê nisso? Amém. Ele continua operando e chegamos ao término dessa campanha. E o Senhor quer continuar falando comigo e contigo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, com permissão aí do que o Espírito Santo nos concedeu. Nós já ouvimos da parte do Senhor todos os cultos dessa campanha. Êxodo capítulo 12, do 21 ao 31. O Senhor explanou para com as nossas vidas poderosamente sobre aquilo que Ele quer fazer infinitamente mais nas nossas vidas. E hoje Ele quer completar a obra. Amém? Todos acharam? Gênesis 37 diz assim a palavra do nosso Deus: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos este sonho. E tendo sonhado, eis que estavam matando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam perante o meu molho. Deus Santo, eis aí a leitura da tua palavra. Nós te agradecemos por ela, Senhor, que já foi lida. Fala conosco, completa a tua obra que já começou neste culto. É o que eu te peço e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito lindo, irmãos. É um texto que fala da história de José, um jovem separado por Deus para cumprir um propósito, para cumprir um chamado. Só que nós também temos a nossa história, e a nossa história também antecede algumas situações na nossa vida. Você tem uma história com seus pais, com a sua parentela, e não foi diferente na vida de José. Diz a palavra de Deus que José era o 11º filho de Jacó, que ele havia tido com a sua amada Raquel. Só que existiam alguns fatos históricos que antecederam ao nascimento de José. Alguns sentimentos que antecederam ali o nascimento dele. Quantos de nós, às vezes, não sabemos a nossa história? O que antecedeu o meu nascimento e o seu? O que a minha família e a sua família viveu antes? E, por vezes, perpetuamos algumas coisas que não sabemos. Mas essa noite há poder no sangue de Jesus na minha vida e na tua, para quebrar algumas coisas que às vezes insistimos em perpetuar, às vezes inconscientemente. Porque às vezes, irmãos, reproduzimos algumas coisas aqui no meio que nascemos, devido àquilo que vivemos. E aqui, irmãos, algumas coisas antecederam ao nascimento de José. Diz a palavra de Deus que Raquel, a sua mãe, ela era estéril. Ela tinha a sua irmã Lia, que também se chamava Leia, era Lia e Leia, ali na tradução do texto bíblico. E ela tinha inveja da sua irmã, porque a sua irmã podia gerar e ela não. E
Senhor que chegou uma certa vez na vida de Raquel que ela lhe declarou para o seu esposo: dá-me filho, senão morro. E aí tudo porque estava sendo gerado um sentimento de inveja nela, porque a sua irmã dava filho ao seu esposo e ela não. E ali todo aquele sentimento permeava aquela família. Ali houve algumas brigas, ira se levantou contra a vida de Raquel. Diz a palavra de Deus que Jacó disse para ela: por acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu de você gerar, de você ter filhos? E às vezes, irmãos, algumas coisas acontecem dentro da nossa casa, nós descontamos as nossas frustrações, aquilo que o Senhor não permitiu na nossa vida no outro. E às vezes o outro não tem culpa. E aí toda ação que nós fazemos dentro do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente de trabalho, traz reações. E diz a palavra de Deus que aí Jacó reagiu com a vida de Raquel, atacando a ela, dizendo assim: não estou eu no lugar de Deus, foi Deus quem te impediu. Então às vezes nós somos confrontados em algumas situações devido a algumas coisas que nós mesmos permeamos nos sentimentos dentro do nosso ambiente familiar. E aí diz a palavra de Deus em Gênesis 30, eu estou esboçando para os irmãos um pouquinho da história que antecede o nascimento de José. Diz a Bíblia que Raquel se precipita. A precipitação é uma das coisas muito perigosas dentro de um ambiente familiar. Diz a palavra de Deus porque ela não podia ter filho, ela deu a sua serva. E aí a sua serva deu alguns filhos para Jacó. E os filhos, esses filhos de Raquel, que eram os filhos de Bila, pela serva que tinha tido, trouxeram alguns danos quando José nasceu. Nós vamos ver isso dentro do texto. E aí houve aquela precipitação e continuou-se a disputa. E aí quando Leia vê que ela não podia engravidar, ela também deu a sua serva. E ali deu Zilpa para Jacó. E Jacó também teve filhos por meio daquela serva. E ali foi se crescendo aquela família, aqueles filhos no meio de toda aquela disputa, no meio da precipitação. Escute, guarde seu coração quando o Senhor não atender aquilo que você tem pedido a Ele no tempo que você quer. O Senhor não conta o tempo como nós contamos. E a precipitação pode trazer para a minha vida e para a sua vida danos lá na frente. E diz a palavra de Deus que permeava a inveja, a ira, a precipitação e a disputa. Chegou uma fase na vida de Raquel que ela já estava apelando para todas as coisas que surgiam. Diz a Bíblia que Rúben, ali, o filho mais velho de Lia, trouxe algumas mandrágoras, e ali aquelas mandrágoras antigamente serviam para que houvesse ali uma fertilidade das mulheres, acreditava-se isso. E diz a palavra que Raquel pediu para que aquelas mandrágoras fossem dadas para ela. E diz a Bíblia que ela cedeu aquela noite para que o seu esposo Jacó pudesse se deitar com ele. E diz a palavra de Deus que quando ele se deita com Lia, porque ela tinha comprado aquelas mandrágoras, eu vou comprar e vou te dar o meu marido para dormir com você, porque Raquel sabia que ela era amada. Às vezes, irmãos, nós erramos dentro do nosso lar porque nós afloramos disputa porque somos mais amados aparentemente do que outros. Temos mais privilégios do que outros. E às vezes isso traz transtornos, às vezes que se perpetuam dentro da nossa casa. E diz a Bíblia que quando Leia se deita com Jacó, o Senhor concede mais um filho a Leia. E ali Raquel continua na sua frustração. Continua ali diante do Senhor, mas chegou o tempo em que o Senhor se lembrou de Raquel. E José nasce. Escute, por maior que seja a sua luta, por maior que seja o tempo, no tempo determinado do Senhor, Ele há de se lembrar da tua aflição e da minha aflição. Porque as dores que nós vivemos, irmãos, não está os nossos olhos, os olhos do nosso Senhor não está encoberto.
Os seus ouvidos não estão tapados, agravados, para que não possa me ouvir e te ouvir. E nem a sua mão está encolhida para que não possa me abençoar e te abençoar. Basta você, em alguns momentos, guardar o seu coração e guardar os seus lábios. E diz a palavra de Deus que o Senhor se lembra de Raquel e concede José. José em hebraico significa Deus me acrescente. Quando a Bíblia diz que Raquel tem José, ela declara que o Senhor me acrescente outro filho. E no hebraico significa que Deus me acrescente. Só que Deus queria acrescentar um novo da parte dele para a família de Jacó, o nascimento de José. Há tempos na minha vida e na sua que o Senhor quer acrescentar novidade de vida na minha vida e na sua vida, na minha família e na sua família. É hora de eu e você, como servo de Deus, entender que tudo aquilo que o Senhor faz nascer de novo na minha casa, na sua casa, que talvez para você olhe e fale: Senhor, depois de tanto tempo, isso veio agora. Depois de tantos anos, agora, Senhor. Agora, e talvez você olhe assim: agora que eu já estou velho? Agora que eu já estou velho, agora que minhas forças já se foram, Senhor, mas agora que eu estou quase sem dinheiro nenhum, mas agora, o agora de Deus, o haja de Deus, é o tempo que Ele determinou para me abençoar e te abençoar. Que os seus olhos e os meus olhos entendam que Deus quer acrescentar algo novo. A unção está no sangue, irmãos. E todo gerar de uma vida reflete sangue. O que eu e você não podemos é perpetuar a consanguinidade de hereditariedade maldita, porque às vezes algumas maldições vêm querendo me acompanhar a minha vida e a tua vida. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e contigo, que o Senhor queria acrescentar para aquela família sabedoria para saber conviver em família. Através do nascimento de José, o Senhor queria trazer sabedoria para aquela família. Do verso 1 ao verso 4 diz a Bíblia que Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai. Era a terra de Canaã. Escute isso: viva no ambiente familiar por herança, mas não absorva as mazelas da terra. Você vai viver no ambiente familiar seu, mas não absorva as mazelas que a tua parentela, que a tua família viveu. Às vezes é a família que vive em guerra, que vive em briga, que vive em inveja, que vive em disputa, que vive em precipitações, porque isso veio lá dos sentimentos que vinham se arrastando da família de José, antes do nascimento dele. Já estavam ali os filhos disputando, a mãe disputando, a tia disputando. Já havia ali toda uma guerra, todo um contexto. Saiba, peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria para conviver com a minha família, Senhor. Preserve o nome da sua família. Diz a palavra de Deus que a fama dos irmãos de José não era boa, porque José levava a fama dos seus irmãos para o seu pai. Escute, você tem um nome a zelar. O nome de Cristo está sobre você. O teu nome está escrito no livro da vida. O nome é teu. O nome terreno meu e seu é Daniele. O seu nome, você sabe qual é o seu nome, o nome que você foi registrado. Mas o Senhor tem anotado o nome que Ele tem te dado no céu, irmãos. Preserve e zele pelo nome de Yahvé, Deus que te deu o nome dele, que carimbou, que impressou o meu nome e o seu nome dele na minha vida, no meu nome e no seu nome. Preserve o nome da sua família. O que você tem feito? Qual tem sido a fama da sua família, dos seus filhos, dos seus cônjuges? Outra coisa, isso é Deus concedendo sabedoria para você conviver em família. Não use a idade como pretexto para estabelecer preferências. Diz a palavra de Deus que Jacó preferia a José porque era filho da sua velhice. Não é porque é o caçula que deve ser o preferido. Não é porque é o primogênito que tem que ser o preferido. Não é porque é o mais chegado que tem que ser o preferido. Não é porque é o que
que age da maneira que você gosta mais, que tem que ser o preferido. Não use a idade como pretexto para estabelecer preferências. Seja criterioso. Quando tiver que exortar, exorte. Quando tiver que separar, separe. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de falar e há tempo de falar. Talvez o seu filho está precisando de um gelinho seu. Dá um gelinho, fica mais calado. Fala menos. Talvez você, filho, precise vigiar naquilo que você fala. Porque outra coisa que você não fale, reavalie suas ações no meio da sua família. Saiba conviver com sabedoria na sua família, mas reavalie as suas ações no meio da sua família. Jacó estabelecia preferência. Os filhos observavam toda aquela situação de preferência e aborreciam a José. José, por sua vez, era o pilar do ódio. Estava numa fase de adolescência de 17 anos, com coisas e pensamentos de falar, que sabe que adolescente fala demais, às vezes fala besteira. Não sabe falar. Irmãos, era um contexto familiar, mas o Senhor queria acrescentar algo com o nascimento de José, trazer sabedoria para aquele convívio familiar. Outra coisa, em tempos de aborrecimentos e ânimos exaltados, fale menos. Vou repetir. A primeira coisa foi sabedoria para conviver em família. Outra coisa, em tempos de aborrecimentos e ânimos exaltados, fale menos. Por conta do amor preferencial de Jacó por seu filho José, seus irmãos já não falavam ali pacificamente. Diz a palavra de Deus que José queria insistir em ser bem visto. José quis contar o sonho para os seus irmãos, que já não lhe falava pacificamente por causa daquele preferencial entre o pai. Ou seja, às vezes você está lutando para ser bem visto, você está se esforçando para dar o seu melhor para o outro, mas o outro não está pronto para receber o seu melhor. Porque, infelizmente, irmãos, a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se possível for, tendes paz com todos os homens. Por que se possível? Porque tem pessoas que você quer ter paz e o outro só quer viver em guerra. Tem pessoas que você quer fazer o bem e eles só interpretam o mal. Tem pessoas que você quer andar lado a lado, que você quer orar, que você quer jejuar, que vocês querem jogar para cima, que você quer falar: faz o que a palavra de Deus está te dizendo, porque você vai vencer. Você está dizendo a palavra, você não está falando de si próprio, porque as nossas palavras humanas o vento leva, mas a palavra de Deus não. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E quando nós proferimos a palavra de Deus sobre a vida do outro, não é a nossa. A palavra diz: crede no Senhor, estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Quando você crê na profecia que é lida, da palavra que é falada, da palavra, você prospera. Mas às vezes nós insistimos, irmãos. Diz a palavra que havia ali um aborrecimento de família. Aqueles irmãos já não olharam para José da mesma maneira. E ele estava insistindo. José erra ao insistir contando seus sonhos. Estes implicavam em subordinação de seus irmãos. Os sonhos de José, diz a Bíblia que ele declarou: ó, eu vejo os molhos, todo mundo se inclinando perante mim. Em momentos da minha vida e na tua, que o Senhor vai revelar para você coisas grandiosas, futuras que Ele tem na minha vida e na tua. Mas nem sempre aqueles que estão ao seu redor, à sua volta, estão prontos para ouvir. Portanto, fale menos em tempos de ânimos exaltados e aborrecimentos. Produza situações de ambiente mais harmonioso. Diz a palavra em Provérbios 10:19: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia seus lábios é
Quem reflete antes de falar, evita dissabores e sofrimentos. Provérbios 21, 23. Reflita antes. Se você sabe que a pessoa já tem aquele ânimo esbravejado e de repente já chegou exaltado e você está querendo contar os problemas, não, espera. Cuide mais do seu coração, da sua vida. Sabedoria para conviver em família, em tempos de aborrecimento e ânimos exaltados, fale menos. Respeite hierarquia. Nem tudo que se pensa, vê ou se interpreta pode ser dito. Escute isso. Respeite hierarquia. Nem tudo que se pensa, vê ou se interpreta pode ser dito. Diz a palavra de Deus que o Senhor revelou a José, e você vai ler esse texto todo em casa depois, que o Senhor revelou a José o que seria do futuro dele. E diz a Bíblia que José foi dizer para o seu pai e para os seus irmãos que a lua, que o sol, eles iriam se prostrar, e aí o pai olhou para ele e falou: o que é isso que tu está dizendo? Porque aqui, irmãos, quando a gente estuda mais um pouquinho, a gente vê que ali aquela família também era famílias de agricultores, porque molhos representava a colheita de sementes. Então, a lua, o sol, representavam os tempos, as estações para as colheitas. E a gente sabia, e a Bíblia diz que representava o governo, a autoridade. Por isso que quando José abre os lábios e diz assim: ó, eu vejo a lua, eu vejo o sol, ele começou ali daquela maneira como ele estava falando, replicar aquela autoridade que era o seu pai e os seus irmãos também, que eram maiores de idade do que ele, a uma subordinação que ainda não era o tempo. Escute isso. Nem tudo que você pensa, nem tudo que você vê, nem tudo que você interpreta pode ser dito. Respeite a hierarquia. Respeite os seus pais. Cuidado como você abre os seus lábios para falar com os seus pais. Respeite os seus líderes. Cuidado com o que você fala, com o que você pensa. Tenha cuidado. A palavra de Deus está recheada de situações que trouxe dano para aqueles que não entenderam a sua posição. José pensou poder falar tudo que viu da parte de Deus. José sabia que a interpretação era uma posição de autoridade que Deus ia dar para ele no futuro. Eles eram ali homens que eram homens ricos, abençoados, era uma família próspera, mas de respeitar uma figura hierárquica era algo danoso. O modo como falamos pode apaziguar ou aflorar ânimos. Escute isso. O modo como falamos pode apaziguar ou aflorar ânimos. Eu tive um sonho desta forma. E aí ele foi falando. Eu poderia dizer para o pai, dizendo assim: gente, eu tive um sonho. Olha só, foi dessa forma. O que vocês acham? Por mais que ele tenha entendido, porque a Bíblia diz: me fiz de fraco para ganhar os fracos, e me fiz de forte para ganhar os fortes. Tem momentos que você tem que se fazer de fraco. Você tem que dar a sua sugestão de uma maneira sutil para que o outro entenda de maneira agradável. Isso não provoque nem promova contenda, dissensão. Cuidado com as piadas, com os palavrões, com as grosserias, com o desprezo. Glória a Deus. O desprezo faz parte de respeito. Você sabia disso? Diz a palavra que o Senhor Jesus foi desprezado, rejeitado, desprezado por muitos. Isso representava, irmãos, de respeito. As ações de hoje podem afetar sua caminhada amanhã. Escute isso. As ações de hoje podem afetar sua caminhada amanhã. José foi cumprir o que sempre fazia para o seu pai. Depois que passou esse momento dele contar o sonho,
Diz a Bíblia que o pai dele falou assim: Jacó, vai ver seus irmãos, vai ver o rebanho, vai ver como eles estão. Ele só estava indo cumprir o que ele fazia sempre para o seu pai. Foi fazer o que estava acostumado. Só que, por ele ter falado demais, antes do tempo, aquilo que Deus tinha revelado para ele, ele trouxe conspirações a respeito dele. Você fala o que pensa sem refletir, depois se queixa que seu nome está na boca da família, da igreja, no trabalho, com um amigo, com o marido, com a parentela. Reflita antes de falar. Pare e pense: Senhor, me dá sabedoria, porque as minhas ações de hoje podem ecoar e atrapalhar e afetar a minha caminhada de amanhã. Eles odiaram a José. Eles odiaram o seu irmão. E era um sentimento, irmãos, que já permeava aquela família de muito tempo atrás. Quais são os sentimentos que têm insistido na tua casa, na tua família hoje, que você sabe que é lá de trás? Quais são as ações que você reproduz dentro da sua casa, que você sabe que eram as mesmas ações do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó, e você está fazendo com seu marido, você está fazendo com seus pais, você está fazendo com seus filhos? Quais são as ações? E o Senhor está falando conosco hoje. 1 João, capítulo 3, verso 15, diz que quando nós odiamos o nosso irmão, nós nos tornamos homicida. O homem que odeia a seu irmão se torna homicida. 1 João 3,15. E diz a palavra de Deus que os irmãos de José o odiaram, conspiraram contra ele e intentaram trazer prejuízo. Eles conspiraram, diz isso no versículo 20, que eles tiveram ali a intenção de trazer prejuízo. Começaram a dar jeitinho para tirar José de perto, tirar José do foco da família, do centro da família, e tirar o que foi lhe dado pelo pai, que era a túnica. Diz a Bíblia que ele foi jogado numa cova e foi lhe tirado a túnica. Escute, aquilo que Deus nos deu, ninguém pode tirar. Tiraram as vestes de Jesus, mas aquilo que o Pai tinha determinado sobre ele se cumpriu, e através do sangue dele está eu e você aqui, lavado e remido, salvo, sendo preparado para ser galardoado por ele. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: ouça, reveja as suas ações hoje, porque elas podem afetar sua caminhada amanhã. Para de querer dar jeitinho pelo Senhor e querer afastar aquele que o Senhor quer trazer para perto, porque só o Senhor sabe a história do teu irmão. Você não sabe as lutas que ele viveu, ou talvez até sabe, mas você não sabe os mistérios nem as profundidades que o Senhor tem com ele ou com ela. Então pare de querer dar jeitinho. Deixe que o Senhor vai fazer com a mão atrás dele. Com túnica ou sem túnica, a unção está no sangue do Cordeiro. Diz a palavra do Senhor que arrancar aquela túnica de várias cores da vida de José. Quiseram dar um jeitinho que o pai não soubesse, de que ele estava sendo mendigo. Venderam José. Quiseram dar um jeito, irmãos. E ali pegaram aquela túnica, passaram
os seus irmãos comiam como se nada tivesse acontecido. Podem querer tirar proveito da sua pessoa, porque quando olharam, a gente não vai ganhar nada em troca, vamos vender ele. A gente vende ele, venderam ele por 20 moedas de prata, como fizeram com Jesus, que venderam ele por 30 moedas de prata. Podem até querer tirar proveito da sua pessoa, podem agir com requinte de crueldade, fingindo bondade, porque juntar um dos irmãos olha e fala assim: ih, não vão tirar o sangue dele não, porque afinal de contas é nosso irmão. Vamos vendê-lo, porque, né, sangue da nossa carne, aparente bondade, mas não era. Era requinte de crueldade, porque os homens que ele estava sendo vendido eram homens cruéis. Mas Deus gelou pela vida de José. Escute isso: existe um rei dos reis, um Senhor dos senhores, que verteu o seu sangue na cruz, no Calvário, para velar, para cuidar pela minha vida, pela tua vida, pela minha casa e pela tua casa. Pode vender-te a preço de nada. 20 moedas de prata, como se fosse aproximadamente R$1.300. Por tão pouco José foi vendido. Podem até se sentir culpados. Culpados é diferente de arrependimento, que diz a Bíblia que Rubem, quando viu a fala que não estava mais José, ele rasgou suas vestes, porque seus irmãos já tinham feito o que não era para ser feito. Ao pegarem a túnica de José e passarem o sangue do cordeiro, estavam confirmando seu livramento, sua redenção e sua ascensão. Porque dali o Senhor deu livramento, ele foi vendido para o Egito. Quando chegou no Egito, o Senhor foi engrandecendo José, e onde ele colocava as mãos, o Senhor abençoava e prosperava. Onde ele colocava os pés, o Senhor era com ele. Foi lançado na prisão, mas foi tirado, até que Deus colocou um anel e ele governou o Egito. E esses irmãos que um dia o venderam, tiveram que estar lá, e estava se cumprindo o propósito do sonho que ele havia tido. Estava lá o seu pai se prostrando, os seus irmãos se prostrando. Diz a Bíblia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia o joelho que não quis se dobrar vai se dobrar, irmãos. E nós pedimos que Ele tenha misericórdia da minha casa e da sua. Vamos nos colocar de pé e vamos pedir: Jesus, me ajude a ser melhor na minha família, na minha casa. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor, a poder do teu sangue. Eu vou pedir, com permissão da irmã Janaína, que os pastores se acheguem aqui para nós ungirmos toda a igreja. Não saia daqui sem ser ungido. Que essa unção represente o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, que seja quebrado nessa noite de maldições. Maldições que insistem em te acompanhar por laços consanguíneos. Mas a poder do sangue do Cordeiro na minha vida, na tua. Esse sangue tem autoridade para que possamos ser diferentes, irmãos. O Senhor tem uma
porque nós somos, Pai, membros de um corpo, porque o Senhor é o cabeça da tua igreja, o Senhor é quem nos governa, e queremos ser governados por ti, nós queremos ser governados pelo nosso eu, pelo nosso querer, pela nossa vontade. Segura nas nossas mãos, Senhor. Segura a mão dos nossos filhos. Segura a mão dos nossos cônjuges. Aquele que está fraquinho, que está querendo desistir, não deixa não, Senhor. Segura a vida dele. Segura a vida dela. E que possamos, Senhor, estar diante da tua graça, da tua misericórdia e do teu poder. É o que te pedimos nessa noite, Senhor. É o que te agradecemos. Cumpra a tua promessa. Em nome santo de Jesus. Amém. Assim mesmo, tá bom. Amém? Irmãos, nós estamos dando hoje para encerrar essa campanha. Você não vai para casa de mãos vazias. Está aqui no altar para quem quiser. Você vai falar, não, pastora, eu tentei no meu coração, eu vou ungir os umbrais e a verga da minha casa. É para quem crê, irmão. Se você não acredita, se você fala, isso não tem nada a ver com leve. Mas se a tua fé é firmada no Senhor, que a palavra diz, ó, que é livre para quem quiser. Amém? Deus nos ajude nessa noite. Quem quiser pode ficar à frente do ministério de hoje para cá. Bom para nós. Não sai daqui sem isso. Coloca a tua família. Quando chegar hoje na tua casa, já vai escrever o nome da tua parentela e lançar lá na arca do Senhor. Coloca no local de segurança. Agora, Deus, nesse tempo, é o teu Espírito que nos esconde. Nesse tempo, é o teu Santo Espírito que nos guarda. Em nome de Jesus, talvez você possa levar esse óleo e colocar lá naquele teu trabalho abençoado, naquela empresa onde você trabalha. Faz isso. Em nome de Jesus, faça isso por fé, com Cristo. Amém? E Deus nos diz. Gosta, não vai sobrar nunca mais alguém, gente. Amém? Em nome de Jesus, faça isso nessa noite. Nós estamos crendo que o nosso Deus está trabalhando pela nossa casa. Amém? Eu sei que foi para
bênçãos, tem promessa de vitória. O que tem nessas mãos aí que seus olhos não podem ver. Sabe por quê? Porque veio do trono de Deus e é teu. É teu essa bênção. Então, segura firme, leva para a tua casa, para a tua família. Viva por fé, creia, pratique a fé. Abençoa aquela casa, tem medo da família, aquela pessoa que você vai chegar lá, está deitada, põe tua mão naquela cabeça. Não precisa dizer nada, não. Põe tua mão e decreta a bênção, a vitória e a libertação. Porque tem bênçãos nas tuas mãos. Deus está colocando a autoridade nas tuas mãos. Toma posse disso nessa noite e leva para a tua casa. Leva para a tua casa, põe naquela situação. É Deus quem te garante, meu amado, em nome de Jesus. Amém? Nós já estamos pedindo desculpa, passou olha um minutinho só, mas é só hoje. Levanta tua mão para o alto. Seja abençoado. Receba a felicidade de Deus na tua vida. Receba a unção de Deus na tua vida. Recebe a graça poderosa do Espírito Santo. Seja revestido por teu poder que vem do alto. Que Deus te oculte de toda investida do mal. E que haja uma palavra de vitória na tua boca. Que haja uma palavra de vitória no teu dia a dia. Que haja conquista no teu trabalho, na força dos teus braços. Que haja renovação de vida no teu corpo. Que haja promoção de cura na tua vida. Em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo nos cubra nesse dia e nos conduza como vencedores. E a igreja de Jesus diz: amém. Pela noite